Olha só, duro contrato é uma coisa. O jogador, o clube contrata um treinador e, às vezes, no início, principalmente, você tem que se adaptar ao modo de trabalho do cara, como o cara tem que se adaptar ao modo de trabalho dos jogadores do clube que ele chega. Mas mentir descaradamente na cara da torcida do Corinthians, na cara da direção do Corinthians, na cara dos jogadores do Corinthians, isso é péssimo. E só isso já mostra que, no mínimo, ele tem um caráter duvidoso. No mínimo, é caráter duvidoso, gente. O Flamengo não deveria contratar o Vitor Pereira porque ele mentiu pro Corinthians. O Flamengo deveria manter uma ética de comportamento que, se o cara mentiu, o cara enganou o Corinthians, que é um clube que o Flamengo se relaciona há anos. Aqui, todos os clubes aqui no Brasil se relacionam. Contrata, vende jogador, conversam, discutem regras, discutem campeonatos e tudo mais. O Flamengo tá trocando uma amizade, um relacionamento saudável com o Corinthians por causa de um mentiroso, cara. Mentiroso. Ok? Por aí. Segundo, entrega jogador, como o Renato falou. E o Renato sabe tão bem quanto eu, porque o Renato sabe que muitos jogadores têm confiança em jornalistas e desabafam com os jornalistas, né? Falam o que está acontecendo, alguma coisa, reclama do treinador alguma coisa, sabe? Às vezes quer passar e não quer assumir a fala, passa para o jornalista fala aquilo. Eu sempre fiz isso também. Eu tenho vários amigos jornalistas, quando eu joguei, vários não, todos os jornalistas da época que eu trabalhei, jogando no Corinthians, na seleção brasileira, eu sempre tive ótimo relacionamento, mesmo sendo criticado muitas vezes porque jogava mal, ou não estava bem, ou saía à noite e não treinei direito. Nunca cobrei elogio de nenhum jornalista. Mas já desabafei muitas vezes com jornalista, principalmente na época da Copa do Mundo com o Tele, por exemplo, que eu não tinha um bom relacionamento. Então, o jornalista sabe muito bem. E outra coisa que o Renato falou outro dia, que é certeza. Jogadores do Flamengo ligaram para jogadores do Corinthians para perguntar qual é que é desse cara. Tá? Então, ligaram e os jogadores do Corinthians passaram informação. Por quê? Nem todos os jogadores esse cara entregou em entrevistas. Mas teve um momento do campeonato que os jogadores pediram uma reunião com ele, porque ele estava entregando o jogador nas entrevistas. E ele parou de fazer isso, deu uma recuada e ficou mansinho por um tempo. Os jogadores do Corinthians deram uma enquadrada nele. Tá? E outra coisa, eu tenho certeza, não é possível que o William Monteiro Alves ou qualquer dirigente não tenha ligado para algum dirigente do Flamengo e falar assim, pô, gente, esse cara aí, ele enganou a gente, ele mentiu para nós, cara. Vocês vão contratar um cara mentiroso desse? A relação nossa vai ser eterna, esse cara vai passou pelo Corinthians, vai passar para o Flamengo e depois vai embora. E a relação dos clubes, como é que vai ficar? Então, eu acho que o Flamengo tinha que repensar essa situação desse cara. No mínimo, repito, no mínimo ele tem um caráter duvidoso, porque é mentiroso e enganou a diretoria do Corinthians, os jogadores do Corinthians e a torcida do Corinthians. Quem engana um clube do tamanho do Corinthians, engana um clube do tamanho do Flamengo, engana um clube do tamanho de qualquer outro do país. Eu não ficaria com esse cara.